Este é o programa Classe Bíblica no Ar. É uma grande satisfação estar de volta. O nosso curso é Doutrinas Bíblicas. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 3, a Doutrina de Cristo. No final dessa aula, você deverá ser capaz de, primeiro, dar 2 provas da humanidade de Jesus Cristo. Segundo, mencionar 3 falsos conceitos quanto à divindade de Jesus Cristo. Terceiro, destacar 3 qualidades distintas do caráter singular de Jesus Cristo. Quarto, mostrar o ponto relevante da obra de Jesus Cristo. Quinto, citar um resultado prático da ressurreição de Cristo e 2 aspectos distintos da sua glorificação. Esses são os nossos objetivos. E o texto de número 1 da nossa aula tem como título A Humanidade de Jesus Cristo. Eu gostaria de iniciar esse ponto lendo Gálatas, capítulo 4, versículo de número 4. Acompanhe comigo essa leitura. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Lemos o versículo 4 e o 5 do capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Gálatas. E nesse texto, ele reafirma a humanidade de Jesus Cristo. A humanidade de Jesus é demonstrada nesse texto de algumas maneiras. Em primeiro lugar, pela sua ascendência humana. O texto diz que ele nasceu de mulher, logo é um ser humano completo. É claro, o nascimento de Jesus se diferenciou do nascimento de qualquer um outro ser humano porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não teve pai humano, contudo, ele foi gerado por uma mulher. Em segundo lugar, a humanidade de Jesus fica demonstrada no texto sagrado por seu crescimento e desenvolvimento naturais. Jesus nasceu, se desenvolveu, passou por todas as etapas do desenvolvimento humano como qualquer um outro ser humano. Ele foi criança, adolescente, jovem e adulto. É o que diz, por exemplo, Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em estatura, sabedoria, conhecimento, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Em terceiro lugar, por sua aparência pessoal. Nenhuma pessoa que tenha convivido com Jesus negou que ele era um ser humano completo. A sua aparência era a aparência de homens. Em quarto lugar, por sua natureza humana completa. Jesus possuía todos os atributos da humanidade. Quando ele veio ao mundo e encarnou, isto é, tomou a forma de homem, ele estava também assumindo todas as limitações do ser humano. Ele possuía um corpo físico, ele possuía uma alma racional, ele possuía um espírito humano, ele era sujeito a todas as paixões e sentimentos de um ser humano. Em quinto lugar, Jesus possuía todas as características da humanidade. Por exemplo, ele estava sujeito à fadiga, ao cansaço, ele era sujeito à necessidade de sono, ele estava sujeito à fome, à sede, ao sofrimento, à dor no corpo físico, e essas são características de uma pessoa humana. Lemos também a respeito da morte de Jesus Cristo. Ele estava sujeito a morrer. E nós sabemos que a morte é uma das características do ser humano. Aliás, um dos distintivos entre homens e animais é que o homem tem a consciência de que existe. O filósofo já dizia, penso, logo existo. E o homem também tem a consciência de que um dia vai morrer. E é interessante que mesmo tendo a consciência de que um dia vamos morrer, nós não vivemos pensando nisso o tempo inteiro, mas sabemos que vamos morrer. E o texto sagrado nos ensina que Jesus morreu pelos nossos pecados. Essa era a mensagem de Paulo e é a mensagem da igreja de hoje. Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Em sexto lugar, a humanidade de Jesus fica demonstrada pelos nomes que foram atribuídos a ele no contexto do Novo Testamento.
Seu nome era Jesus. Esse nome é a forma grega do hebraico Josué. E o nome Josué significa Jeová é salvação. Filho do homem é uma expressão que Lucas usou de forma sobeja. Esse é um dos principais títulos utilizados por Lucas em relação ao Filho de Deus. Ele era o Filho do homem. Também ele era chamado de o Nazareno, o profeta, o filho do carpinteiro, Cristo Jesus, homem. Você vai encontrar isso em diversos textos das Escrituras, e esses são nomes absolutamente humanos e que comprova a natureza humana de Jesus. O texto de número 2 da nossa aula tem como título A Divindade de Jesus. Ele era 100% homem e 100% Deus. O que ocorreu na encarnação foi exatamente a junção, a fusão entre a natureza humana e a natureza divina. Se não olharmos para o Cristo como alguém 100% homem, 100% Deus, incorreremos em grandes erros doutrinários. Ele não foi menos homem do que Deus. Ele não foi menos Deus do que homem. Toda a ênfase exagerada dada à humanidade em detrimento da divindade, ou à divindade em detrimento da humanidade, nos conduzirá num erro de interpretação das Escrituras. Existem algumas heresias, alguns conceitos totalmente errados quanto à divindade de Cristo. Por exemplo, o arianismo. O indivíduo de concepção arianista via Jesus como o ser humano mais elevado, o mais elevado entre os seres criados. Contudo, eles negavam a divindade de Jesus. E nós temos hoje, claro, extensões do arianismo. Por exemplo, o Testemunho de Jeová nega que Jesus seja Deus. Aceita-o apenas como um grande mestre de moral e de religião, mas sem os atributos da divindade. O ebionismo, por exemplo, é também uma forma de negação do Cristo revelado nas Escrituras. Eles negam também a natureza divina de Cristo, considerando-o apenas um mortal, um simples homem. O docetismo, heresia do início do nosso século, que negava a realidade do corpo de Jesus. Quando nós falamos do Cristo docético, nós estamos falando de um Cristo que não é humano, de um Cristo que não tem exatamente um corpo físico. O docetismo foi duramente combatido no início da nossa era, e hoje, ao interpretarmos a Bíblia de uma forma segura, perceberemos que Jesus tinha realmente um corpo. É só ler a respeito, por exemplo, da ressurreição. Tomé duvidava que ele havia ressuscitado, então Jesus aparece no meio deles e diz a Tomé: toque nas minhas feridas para que você veja que sou eu mesmo. E a Bíblia diz que aquele homem prostrou-se em terra e adorou ao Senhor, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Também após a ressurreição, ele apareceu na praia, comeu com os discípulos, e nós sabemos que para ingerir alimentos é necessário que haja um corpo real, um corpo verdadeiro. As Escrituras Sagradas dão provas muito claras da divindade de Jesus. Eu quero ler com você no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo é muito claro em nos ensinar a preexistência de Jesus e também a sua igualdade com Deus. O versículo disse que o Verbo era Deus. No versículo 14, a Bíblia nos diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ao lermos o Evangelho de João e também demais passagens bíblicas, nós vamos perceber que em momento algum a Bíblia prescinde da divindade de Jesus. Pelo contrário, a Bíblia reafirma que Jesus é igual ao Pai em essência, em substância, em glória, poder e majestade. Cristo possuía todos os atributos da divindade. Por exemplo, ele é todo-poderoso. Por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículo 18, a Bíblia diz: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele estava reivindicando onipotência para si. Toda autoridade,
todo o poder me foi dado no céu e na terra. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse versículo também é muito claro em indicar a onipotência de Jesus Cristo. A palavra onipotência vem do latim omnis potentia, que significa todo poder. O próprio Jesus estava dizendo isso, e na duração do seu ministério, ele exerceu completa autoridade sobre a morte dos outros, quando os ressuscitou, sobre a sua própria morte, sobre a natureza. Enfim, Jesus, ele demonstrou total domínio, total controle a respeito das coisas criadas. Além disso, Jesus é eterno. Um ser eterno é aquele que não tem início nem tem fim. Nesse sentido, só o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é eterno. E eu estou reafirmando que Jesus possuía todos os atributos da divindade, logo era também um ser eterno. No capítulo 8 do Evangelho de São João, nós percebemos Jesus comparando-se ao grande eu sou. Por exemplo, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa foi uma das suas expressões. E essa expressão levou os fariseus, saduceus e oficiais da religião de então a lançar mão de pedras para apedrejá-lo, porque ele estava reivindicando igualdade ao grande eu sou. E a expressão eu sou normalmente está vinculada na Bíblia à eternidade de Deus. Jesus é Deus. Jesus é um ser eterno. Além do mais, ele participou de forma efetiva na criação. Aliás, João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso significa que na sua eternidade, na sua pré-existência, ele estava lá na criação, criando todas as coisas. A divindade de Jesus é muito clara no contexto da Bíblia Sagrada. Diversos versículos, um elenco enorme de versículos, mostram que ele é eterno, que ele é Deus. O texto de número 3 da nossa aula tem como título o caráter de Jesus Cristo. Quando a Bíblia ensina a respeito do fruto do Espírito, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito expressa justamente o caráter de Jesus. E o que o Espírito Santo faz enquanto divino agricultor é plantar no solo do nosso ser a semente que vai germinar, que vai produzir um caráter semelhante ao de Cristo. E nós queremos ver nesta aula algumas características do caráter de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, a santidade de Jesus. Como dissemos, ele era 100% homem, sujeito a todas as limitações, fraquezas, sentimentos da estrutura humana. Contudo, ele viveu a sua vida aqui sem cometer nenhuma espécie de pecados. É isso que diz o autor da Epístola aos Hebreus, que ele, à nossa semelhança, em tudo foi tentado, mas não pecou. Ele viveu uma vida isenta de toda contaminação. Ele morreu, ele ressuscitou, ascendeu ao Pai, sem que tivesse incorrido em nenhuma espécie de pecado. O seu espírito voltou para Deus 100% imaculado, porque ele viveu aqui uma vida de absoluta santidade. Ao lermos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que santidade é um dos atributos morais de Deus. A Bíblia fala da santidade de Deus por mais de 300 vezes. No livro de Levítico, Moisés fala da santidade de Deus por diversas vezes e, ao mesmo tempo, ele traz a grande implicação da santidade de Deus, é que, assim como Deus é santo, nós devemos, como seus filhos, vivermos uma vida santa. E estamos dizendo nessa aula que Jesus possuía todos os atributos da divindade. Isso significa que ele também viveu em absoluta santidade, não contaminou a sua alma. A santidade é a principal maneira através da qual Jesus deseja ser conhecido
por nós, porque a sua santidade autentica a sua obra e o coloca para nós como nosso sumo sacerdote, o nosso sacerdote eterno. Uma outra característica de Jesus, ligada ao seu caráter, é exatamente o amor com o qual ele nos amou. A razão para Deus tê-lo enviado ao mundo foi o amor. 1 João 4:9. Deus prova o seu amor para conosco em nos ter enviado Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados, a fim de que vivêssemos por intermédio dele. Isso prova o amor de Deus. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus fica demonstrado nisso, mas o amor do Filho, o amor de Jesus Cristo também. Ele poderia ter se mantido à destra de Deus Todo-Poderoso e, enquanto viveu aqui, poderia ter se negado a morrer, mas ele levou a sua missão até o fim. Ao orar lá no Getsêmani, nós percebemos o Filho de Deus dizendo: Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele conclui dizendo: contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Isso ocorreu porque, acima de tudo, uma das características do seu caráter é o amor com o qual ele nos amou. Faz parte do caráter de Cristo também a sua mansidão e humildade. Ele foi alguém manso. Ele mesmo disse: eu sou manso e humilde de coração. E quando ele assumiu a condição humana, ele estava exatamente assumindo a condição de servo. É o que nós percebemos na Bíblia, ele mesmo dizendo: eu não vim para ser servido, mas vim para servir. Essa é uma posição de absoluta humanidade e serve para nós como uma referência, um padrão, um modelo a ser imitado. O texto de número 4 da nossa aula tem como título a obra de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Tudo o que aconteceu depois e antes aconteceu exatamente por causa da sua morte. Por exemplo, ele encarnou para morrer. Ele se tornou homem, ele veio a este mundo para morrer. A sua morte foi totalmente diferente da morte de todos os homens. Existe, é claro, um elemento de semelhança. Ele teve que morrer como homem, mas a sua morte foi uma morte distinta e ímpar na história da humanidade. E eu quero colocar algumas coisas aqui sobre a morte de Jesus. Primeiro, ela é essencial ao cristianismo. Sem a morte de Jesus, o cristianismo não existe, porque ele é o único sistema que ensina que o seu mestre, que o seu mentor principal tivesse que morrer. Nem o budismo, nem o islamismo, nenhuma teoria religiosa, nenhum sistema de religião nesse mundo ensina que o seu mestre principal tivesse que morrer. Mas o cristianismo sim. E sem a morte de Jesus, o cristianismo não existe. Em terceiro lugar, ela é essencial à nossa salvação. Não podemos nos salvar. Nenhum homem pode alcançar a salvação pelos seus próprios méritos. A salvação é alcançada unicamente por intermédio da morte de Jesus Cristo. Essa foi a sua grande obra. Nós percebemos, por exemplo, ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele não utiliza um artigo indefinido, mas sim um artigo definido. Ele queria dizer o seguinte: eu sou o único caminho, eu sou o único meio de salvação. E esta salvação passa necessariamente por sua morte na cruz do Calvário. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. Ele veio a esse mundo para morrer, e a sua morte foi diferente da morte de qualquer um outro homem. Ele não morreu como um mártir. O mártir, se for possível, continuar com seus ideais sem negá-los, ele prefere viver. Contudo, Jesus veio para morrer. Ele veio a este mundo para dar a sua própria vida pelos nossos pecados. A morte de Jesus tem algumas características. Em primeiro lugar, ela foi uma morte predeterminada, isto é, os profetas já falaram a respeito dela, e quando Deus elaborou o plano da redenção, estava incluído o envio do seu Filho para que ele, como Cordeiro de Deus, morresse pelos pecados dos homens. Além disso, a morte de Jesus foi voluntária. Ele poderia, com toda certeza, se omitir de morrer pelos homens, mas ele resolveu
obedecer ao plano e à vontade de Deus nesse sentido, doando-se a si mesmo, morrendo na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade inteira. Ela foi também uma morte vicária, isto é, ele morreu de maneira substitutiva. Ele morreu a favor dos outros. Essa é uma expressão facilmente entendida. Morte vicária significa morte substitutiva. Ele também morreu de maneira sacrificial. Ele morreu pelos nossos pecados. Ela foi também uma morte expiatória, isto é, a sua morte nos limpa, nos perdoa de todos os nossos pecados. Foi uma morte redentora, isto é, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, ele estava nos comprando, ele estava nos resgatando. O pecado escraviza o homem, mas através do sacrifício de Jesus, nós somos libertos para vivermos para o Senhor. O texto 5 da nossa aula tem como título a ressurreição e glorificação de Jesus Cristo. E a respeito da ressurreição, eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos começar lendo do versículo 3 em diante. Acompanhe comigo essa leitura. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Esse texto, é claro, em nos ensinar a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero ler ainda um outro versículo de número 12, desse mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios. Acompanhe comigo essa leitura. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecereis nos vossos pecados. Neste texto, Paulo está fazendo a apologia da ressurreição de Cristo. Ele está provando que a ressurreição constitui-se numa das colunas da fé cristã. Esta é uma grande novidade para nós. Jesus não apenas encarnou, viveu como homem e entre os homens e morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo não pôde contê-lo, a morte não pôde limitá-lo. Como ele havia dito, ao terceiro dia os grilhões da morte foram rompidos e ele ressuscitou. Esta é a grande mensagem do cristianismo. Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, a teoria dos sacerdotes, ela teria se implantado, se legitimado. Eles disseram que ele era um grande impostor. E ao ser sepultado, eles pediram que guardas fossem colocados à porta do túmulo, que fosse inclusive reforçada a guarda para que o último embuste não fosse maior do que o primeiro. Mas, para surpresa de todos, aquele túmulo ficou vazio, porque ele ressuscitou. Essa é uma das provas da sua ressurreição. O túmulo vazio. Aquelas mulheres no domingo pela manhã foram visitá-lo no túmulo e então aquele anjo com vestes resplandecentes disse: por que buscais aquele que vive entre os mortos? Ele ressuscitou e irá diante de vocês na Galileia. Jesus ressuscitou e essa é uma das provas. O túmulo vazio. O túmulo dos outros grandes mestres de religião continua ali com seus restos mortais. Mas os de Jesus não estão no túmulo no qual ele foi originalmente sepultado, porque ele ressuscitou. E foi uma ressurreição do seu corpo físico, foi uma ressurreição literal.
No texto que lemos de 1 Coríntios, nós percebemos que muita gente viu ressuscitado. Aquelas mulheres, Maria Madalena, os homens, apóstolos e também discípulos. Paulo diz, ele faz uma lista de todos aqueles que viram o corpo ressurreto de Jesus. E depois de dar alguns nomes especificamente, ele diz que mais de 500 irmãos viram-no ressurreto. E por fim, ele disse que na estrada de Damasco, ele viu o Senhor como alguém fora de tempo. E ali ele começa a reivindicar a sua autoridade enquanto apóstolo, porque ele também viu o Cristo ressurreto. Os discípulos foram totalmente modificados quando viram o corpo físico de Jesus ressuscitado. Eu compreendo perfeitamente a insegurança que tomara conta do coração deles naquele espaço de tempo entre a morte e a ressurreição. O grande mestre, o grande líder havia morrido e eles estavam inseguros. Alguns voltaram às suas atividades normais do dia a dia. Por exemplo, Pedro, Tiago, João e demais apóstolos retornaram à pesca. E as mulheres foram as que mais se mantiveram firmes a uma posição de coerência em relação ao Cristo ressuscitado. Mas lá no fundo havia também medo, incerteza, insegurança. Mas depois que Jesus ressuscitou e se apresentou a eles, as coisas mudaram. E eles entenderam que o todo dos ensinamentos e da mensagem deixada por Jesus deveria ser crida e obedecida da forma mais fiel possível. Houve uma grande mudança, uma grande transformação no caráter daquelas pessoas. A ressurreição de Jesus é o cumprimento das promessas de Deus feita ao povo de Israel. Ela também confirma a divindade de Jesus. Só ele poderia ter falado a respeito do seu corpo ressurreto e ao terceiro dia ressuscitar exatamente como havia prometido. A nossa justificação está ligada à morte de Jesus e também à sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é um grande evento na história da humanidade e é um carimbo de autenticação à sua mensagem. Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ao terceiro dia ressuscitou. Estamos chegando ao final desta aula. Esperamos que ela tenha sido de proveito para a sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima.